14 horas e 14 minutos, aqui pelo Facebook do canal X Brusque, ao vivo, com exclusividade, entrevistando hoje e recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal da cidade de Brusque, Jean Pirola. Seja bem-vindo aos nossos estúdios, né? E através dessa ferramenta maravilhosa, né? Hoje espetacular, ferramenta levinha, todo mundo aí pelo mundo afora vendo um bate-papo ao vivo, né? Realmente levando informações, trazendo informações, enfim, existindo uma troca para que a gente tenha conteúdo, não só o conteúdo, mas objetivando um caminho melhor para a nossa cidade, para a nossa região, para a nossa Santa Catarina. Agora, o Jean, seja bem-vindo, como eu falei, mas fala um pouco da tua história. Você vem de qual cidade? Para o pessoal conhecer um pouco mais o presidente da Câmara, advogado, já pertenceu aí a algumas instituições dentro da cidade, né? Então fique à vontade para se apresentar para a nossa sociedade. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, primeiramente, Banana. É sempre um prazer estar contigo aqui. E essa ferramenta é maravilhosa. Inclusive, eu falei uma frase um tempo atrás na tribuna da Câmara, né, que nós estávamos cansados dos facebookianos, que é aqueles que se escondem atrás de um teclado para xingar Deus e todo mundo, mas na hora de botar a mão na massa para trabalhar não aparece ninguém. É verdade. Sabe? E a gente estava meio revoltado naquele momento, diante de várias colocações que algumas pessoas fizeram nas redes sociais, xingando um, esquincalhando o outro, mas na hora de botar a mão na massa, de vir ali, de cobrar efetivamente, né, não aparece. Então, mas essa ferramenta ela é muito bem utilizada quando ela é utilizada pelo bem, para o bem, assim como as tuas entrevistas. Eu acompanho sempre as entrevistas, acompanhei do vice-prefeito, do Ari, do meu amigo, o advogado, Dr. Edemir Aguiar, da Ana Helena Bolsa, enfim, vários entrevistados que tiveram aqui, eu acompanhei pelo Facebook e com certeza é uma ferramenta e chega em todos os cantos do mundo, na verdade, essa entrevista. Eu cheguei em Brusque já em 95, já vamos aí para 22 anos morando aqui em Brusque. Eu sou nascido em Criciúma, fui criado na Serra, como nós dissemos lá na Serra, para Cadelages, ali em Bom Retiro. Meus pais moram lá até hoje. Vim para Brusque para estudar, a convite do saudoso Dr. Eroni José Salles, promotor de justiça. Morei um ano na casa dele, morei um ano com a família dele. E tenho assim só coisas boas para falar do Dr. Eroni Salles, que deixou um legado muito bom, muito grande aqui na nossa cidade. E de lá para cá a gente vem, né, fazendo trabalho. Fiz parte dos grêmios estudantis, da Unifeb, onde eu me formei em Direito no ano de 2000. Eu fiz parte do DCE por 2 anos. Nós fizemos na época a primeira vez levar a Unifeb para os Jogos Catarinense Universitário, onde já ganhamos um troféu de campeão invicto na bocha, sabe? Eu não sei jogar bocha, mas nós levamos a dupla da bocha da Unifeb e ficamos campeão invicto. Na época era o Baraúna e o Coelho, né, que fizeram um trabalho fenomenal. E comecei a lecionar na Uniaselv, lecionei no Feliciano Pires, eu fui sócio da Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque por 9 anos, onde eu tenho assim, uma grande aprendizagem, tenho uma admiração muito grande pela arbitragem, pela mediação, pela conciliação. Trabalhei no PROCON durante 9 anos também, em conjunto com o Fábio Roberto Souza, que nós aprendemos muito, estudamos juntos e aprendemos muito naquele trabalho. E logo depois eu caí na vida pública, como se diz, né? Na política. Eu coordenei 2 campanhas para vereadores de 2 amigos, a primeira do Alessandro Simas, e depois eu ajudei na coordenação do Edemir Aguiar. E aí eu, no meio da política, daquela discussão toda, eu tive um convite do Osinil Martins, nosso ex-diretor do Grupo Uniaselv Acevin, e ele chegou para mim e disse: olha, Jean, tu és uma pessoa inteligente, uma pessoa jovem, uma pessoa que tem uma visão sempre para frente, ajuda muito aqui na Acevin com essa questão de jogos, de interação, de fazer um trabalho diferenciado social dentro de uma faculdade privada que não tenha o curso de educação física. E os alunos gostam de você, por que você não vai se candidatar? E ali foi a primeira sementinha plantada. E aí plantaram aquela sementinha, eu tive um convite do Farinha na época para ingressar nos quadros do Partido Progressista, assim como eu tive também um convite do Fábio Roberto Souza na época, presidente do PR, para fazer parte do Partido Republicano. E eu ingressei no PP e, graças a Deus, a gente conseguiu se eleger naquela primeira eleição. Fizemos um bom trabalho, um bom papel à frente da Câmara de Vereadores nos 4 primeiros anos, onde fomos conduzidos à vice-presidência. Assumimos a presidência da Câmara num momento conturbado de Brusque, que realmente não deveria ter acontecido. Ninguém gosta de uma eleição indireta. E a condução daquele processo eleitoral foi um processo eleitoral diferenciado. Pela primeira vez na nossa cidade,
mas nós conseguimos conduzir ele de uma forma harmônica, de uma forma legal, contrariando até muitas pessoas que diziam que nós não íamos dar conta. Por ser o primeiro, nós nunca tivemos, né, nenhum tipo de exemplo na nossa cidade nesse sentido. Mas enfim, tocamos o processo e hoje estamos aí na reeleição, consegui a reeleição na presidência da Câmara também. E o nosso trabalho, o nosso papel é voltado para a nossa comunidade e é assim que eu pretendo continuar. Amigo Jean, antes de a gente continuar, eu queria fazer uma pergunta também muito importante na sua vida. Eu digo importante porque faz parte da vida dele, né? Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta. Eu queria agradecer também a presença de um amigo já de longa data aqui nos estúdios, o Duda Hoffmann, né? Seja bem-vindo, é sempre bom estar perto do Duda também, é o prefeito lá do bairro Guarani, né? Também foi o vereador mais votado da história até hoje de Brusque. Ninguém alcançou os 3.009 votos. Ninguém bateu que ele o homem, fez. Né? Ainda não. O homem é forte. O homem se tivesse uma prefeitura nova na cidade, né? Ou se Brusque fosse, né, dividida, com certeza era o prefeito lá do bairro Guarani. Com certeza. Né? Mas fica uma saudação para o Duda, é sempre bem-vindo aqui também, é um carinho, a família toda. A gente tem um carinho especial pelo bairro Guarani, especialmente ao Duda Hoffmann. Agora, a pergunta que eu faço a uma pessoa que faz parte da tua vida, tua história, tua esposa, queria que você falasse o nome, quando você casou, claro, os filhos, né? Para o pessoal também quebrar um pouco esse paradigma, a gente discutir só política e tal, né? Então fique à vontade. Com certeza, Banana. Eu conheci a minha esposa já no ano de 98 e namoramos, noivamos e casamos no dia 11 de setembro. Data emblemática, de 2004. Puxa vida. E desse relacionamento tivemos 2 filhos. A Ana Clara, que está com 9 anos agora. A nossa, é a Miss, né? É a nossa modelo que desfilou, né? Lá no... Tá com quantos anos? Tá com 9. E o nome dela mesmo é? Ana Clara. Ana Clara, um beijo para Ana Clara. E o Felipe Daniel, que está com 7, que também é o meu alemão, como a gente diz. É o meu alemão dos olhos verdes. E... Agora ele tá naquela vibe do celular, do joguinho eletrônico, mas eu já estou colocando ele na linha do esporte. Quebrando um pouco. Tá jogando futebol, tá treinando tênis. Hoje, meia hora da tarde, já tive que levar pro xadrez, então ele tá se inteirando um pouco mais. É a família que eu amo, é a família que me acolheu e, né, saudade do sogro que partiu aí o ano passado. Nos deixou um legado muito grande, seu Egon Lang, pessoa bem conhecida na cidade, né? Dedicou a vida toda a Schlesser. E nós vimos agora a Schlesser sendo adquirida pelo Grupo Avan ontem. A minha sogra ontem, nas lágrimas, lembrando de tudo que ela trabalhou na Schlesser, do que o meu sogro trabalhou na Schlesser. As filhas iniciaram sua vida na Schlesser. Então nós aprendemos a conhecer um pouco mais a cidade, a história de Brusque, porque nós vemos que as pessoas, elas não apenas trabalhavam nas indústrias, mas elas tinham as indústrias como sendo a sua família. É verdade. Então, viviam. Isso, iniciava com o avô, passava por pai, depois para os filhos, e 3 gerações trabalhando na mesma empresa. Então, nós conhecemos famílias que eram tradicionalistas trabalhando na Schlesser, outros trabalhando na Renault, outros trabalhando na Bittner, e assim por diante. E a família a qual me acolheu, que eu pertenço hoje aqui, teve uma vida regrada na Schlesser, se aposentaram na Schlesser, e hoje, vendo todo o noticiário, as lágrimas, sabe, me emocionou bastante, porque ela passou um filme na cabeça, né? Com certeza. E ela saiu da Schlesser e foi trabalhar de governanta por muitos anos na casa do seu Valdemar Schlesser, né, da dona Griseldes, era o casal Schlesser, proprietários da Schlesser, e ela com certeza deve ter passado um filme muito grande na cabeça. E sem dúvida passa na nossa cabeça também. Eu que cheguei aqui há 30 anos atrás... A gente chegava aqui, para chegar aqui uma pessoa estranha do meio, já não era fácil, né? É verdade. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na Gregório Diegoli, para alugar o apartamento, foi alugado por telefone, sim. Mas aí o Binho Barão, que era o meu amigo até hoje. Um abraço ao né? Binho aí. Um abraço ao Binho Barão também. Hoje o comando da imobiliária Barão, claro. Né? A gente viajava junto, na época era representante comercial. Aí por telefone, na verdade, eu tinha alugado em Joinville, na 9 de março, um apartamento assim. O homem era gerente da Antártica, antiga Antártica, em Joinville. E fechamos o negócio numa sexta, fui a São Paulo. A Mônica começou a desmontar a casa, o negócio e tal. Chego na terça-feira, eu olho para aquele apartamento assim na 9 de março, nenhuma pintura, mas o homem ficou de pintar, né? Aí na noite de terça-feira, eu fui atrás do homem, né? E o homem falou assim, desculpa, mas eu me esqueci, tem uma sobrinha que vai ficar com a parte. Mas como? O senhor tinha fechado um negócio comigo? Aí, moral da história, diz que nada acontece por acaso, por telefone, alugamos esse apartamento, nós moramos por 11 anos ali na Gregório Diego, na época era a família Zucco, né? O seu Zé Zucco,
o pai do Renato, né? Enfim, um carinho especial a toda a família Azul Fosse também. vizinho do Edio Sevold, então. É verdade. Que era representante comercial da Johnson Johnson na época também. Ele ficou no primeiro, eu estava no primeiro, ele estava no térreo. Fui muito amigo, sou muito amigo dele também. Claro. Enfim, cozinheiro de mão cheia hoje. Cozinheiro de mão cheia, né? Então, por 30 anos, estamos aqui. Então, nada acontece na vida, como também Brusque transformou a tua vida, né? Nossa, com certeza. Nós viemos por um objetivo, que era estudar e completar os estudos e voltar para a terra de origem. Legal. E a terra de origem hoje é Brusque. Na verdade, é a terra que eu tenho de paixão, que aqui eu pretendo não sair mais, com certeza. É isso aí. Mas eu só queria aproveitar a oportunidade. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação aqui para o entrevistado, por gentileza, né, pode usar aqui o nosso Face, através do nosso Facebook, canal X Brusque, né? Aqui eu estou aguardando aqui a chegada, né? Porque até então não chegou nada aqui. Mas daqui a pouco vem uma pergunta já. Eu só queria ir direto num ponto, né? E que isso me preocupa, já agora virando para o lado da conversa em prol da cidade, que o problema é gestão, né? Nós falamos agora de fábrica Renault, de Iresa, falamos de Bittner, falamos de Schlesser, problema de gestão, né? Infelizmente as mães maiores da história dessa cidade já não estão mais aí, né? Infelizmente. Mas a pergunta que fica é essa, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, além dessa informação peculiar de família, de envolvimento dos filhos, né, que é muito bacana isso, a gente, antes de entrar no ar, falava, como eu falei numa entrevista recente, que Brusque está atrasada há 15 anos no mínimo. Tem gente que, nossa, Banana, você foi muito duro, você foi muito forte, a nossa cidade é tão progressista, nossa cidade é tão, né, tantos empreendedores, né? Graças a Deus nós temos nossos empreendedores, né? Graças a Deus nós temos essa mão que muda e que a gente tem uma AMP maravilhosa, um trabalho fantástico, né? Que esse desenvolvimento é pequena, microempresa, que é uma coisa real para todos nós. Temos uma van maravilhosa, né? Essa história desse moço que hoje é uma referência no Brasil, Luciano Hang, um grande abraço a você. Com certeza. Continue essa garra, mais de 12 mil empregos sendo gerados, é uma referência hoje. Hoje o Brasil quer ele perto, né? Porque é um brusquense, quer ver? Eu fui lá na época, em 88, com 45 metros quadrados, aquela lojinha, 1º de maio, e hoje está aí. E nós vamos estar lá no Acre, no dia 5 de agosto, eu e o Dixon, fazendo a inauguração da loja número 100. Então, uma saudação especial ao Luciano, a toda a família Vá. Completando o que está se falando, nós estivemos em João Pessoa semana passada e eu estava andando no calçadão no domingo, fui ali na orla e eu estava com o boné da Van. Aquele boné branco que eu peguei lá no jogo contra o Corinthians. Certo. Sabe? Eles jogaram, acabou pegando. Aquele jogo. E eu usando o boné da Van, parei para comprar uma água, um menino olhou para mim e disse assim, essa marca aí é famosa, né? Essa marca aí eu digo, é famosa essa marca, é lá da minha cidade, da cidade onde eu venho, em Brusque. Eu pensei, abriu uma aqui perto. Olha. Eu não sabia que tinha na Paraíba já a loja da Van. Moral da história, eu tive que dar o boné pro menino de tanto que ele falou da Havan. E legal. Eu deixei o boné dele, já botou na cabeça, já estava usando lá, vendendo a aguinha dele lá no calçadão. Todo feliz, né? Todo feliz, imagina. É isso aí. E porque, só para concluir esse raciocínio, né, daqui a pouco o Wilson Schmidt Jr., daqui a pouco eu faço a pergunta aí, a pergunta dele, já vou fazer já, mas eu só queria concluir esse raciocínio dos 15 anos. Presidente, você tem planos de lançar ao Executivo? Essa pergunta do Wilson Schmidt Jr., mas Wilson, obrigado pela pergunta. Eu só queria concluir o raciocínio dos 15 anos. Por que eu falo que nós estamos atrasados 15 anos? Porque essa briga política, esse imbróglio político todo, né? Eu até escutei uma história, eu tive o prazer de conviver com ele também, aprender com ele, Ciro Gevaert, foi o prefeito dos 100 anos, né? O Ciro deixou uma marca, uma trajetória de mudanças nessa cidade fantástica. Ciro Rosa, sim, primeiro mandato, segundo mandato, maravilhoso, né? Transformou a cidade, deixou uma marca histórica, ninguém pode negar isso, independente de bandeira partidária aqui, diga-se de passagem, né? Tem os seus senões, suas incompreensões, mas fez história, né? Ele fez mudanças na cidade que vão ficar para a história dela também. O que acontece? Ao longo desses anos todos, a gente veio excelente, o Bonatelli, maravilhoso, uma saudação à família do seu Bonatelli, maravilhoso, um cara, né? O Hilário Zen, fantástico. Só que o que aconteceu? Nós ficamos para trás por um monte de situações, como aconteceu com a saída de Paulo Roberto Essel, a vinda do Roberto Prudêncio, depois Boca, esse imbróglio todo, mas essa briga constante entre situação e oposição fizeram com a cidade de Brusque ficasse um pouco para trás. E eu faço essa comparação, gente, só analisando. Eu estou em Brusque há 30 anos, cheguei em Santa Catarina em 82, conheço basicamente quase todo o estado de Santa Catarina. Morei em Joinville em hotel, né? Morei em Blumenau 2 anos,
conheço bem Jaraguá do Sul, conheci bem Itajaí, próximo daqui, e digo isso porque, quando eu falo 15 anos, é só você, quem conhece Jaraguá há 15 anos atrás, e mesmo Itajaí, pela sua potencialidade do porto que está lá, mas independente do porto ou não, há 15 anos atrás era uma outra cidade, né? Então essa colocação que faço, por quê? Será que nós vamos ter um dia objetivos comuns? Entenda bem, não é discurso, é objetivos comuns na política, na nossa cidade, de caminharmos por um projeto de uma Brusque melhor para todos, mas de verdade? Essa é a pergunta que eu gostaria de concluir quando eu falei dos 15 anos. Banana, eu concordo com o que tu falasse. Brusque está atrasado há alguns anos nesse quesito de evolução das cidades. Quem conheceu Itajaí há 20 anos atrás e conhece hoje, totalmente é uma outra cidade. Quem conheceu Balneário Camboriú há 20 anos e conheceu Itapema, Itapema é fantástico o que tem Itapema hoje. Jaraguá, eu falei. Jaraguá do Sul. Por quê? Porque essas cidades, elas se grudaram naquilo que realmente é o trabalho delas. É o turismo, é o porto, enfim, é toda essa questão. Brusque, o que aconteceu? Essas mudanças de governo, infelizmente não são boas, essas mudanças de governo. E eu já falei na tribuna da Câmara várias vezes que quando você tem um planejamento de um governo e esse planejamento é interrompido, como foi o de Paulo Essel, e assume um novo governo que não tinha plano, porque não estava esperando ser prefeito naquele momento, a cidade até que ela começou a trabalhar de novo, foi 6 meses. E olhe lá. Né? E olhe lá. Assim, nós tivemos, claro, algumas evoluções, não vamos... Mas, por exemplo, as ideias do ex-prefeito Ciro Rosa de fazer uma cidade grandiosa, né, com grandes monumentos, com grandes construções, e a Beira-Rio com o canal extravasou, ele não foi dado continuidade nas administrações posteriores. Nem do Danilo Moritz, nem do Hilário Zen. Depois, quando o Ciro reassumiu a prefeitura, ele tentou dar continuidade naquelas obras grandiosas. Foi a Ponte Estaiada, foi o ginásio multiuso. Enfim, são obras grandes. Sim. Que um município que quer crescer, ele tem que ter essas obras. Infraestrutura. Só o que nós vemos hoje, a nossa cidade cresceu, mas, por exemplo, a nossa mobilidade não foi vista. Não acompanhou. E a mobilidade hoje, no meu ponto de vista, é o principal caminho para a modernização. É a chave. É a chave, tudo. É o que aconteceu, não quero interrompê-lo, em Jaraguá. Claro. Viadutos, vicinais, direto. Interligações, é um negócio impressionante. Que aí nós paramos no tempo. Paramos o tempo. Balneário Camboriú não tinha mais por onde crescer as vias. O que eles fizeram, transformaram em mão única e tiraram os estacionamentos. Criaram estacionamentos particulares. Deu mobilidade à cidade. E a nossa cidade, infelizmente, nos últimos vamos colocar nos últimos 10 anos, qual a via foi aberta em Brusque? Nada. Qual a rua foi feita nova em Brusque para a mobilidade? Eu não estou falando loteamentos, não estou falando essas questões. Mas qual a via foi aberta? Então nós brigamos muito na Câmara de Vereadores na gestão passada, porque nós cobrávamos essas iniciativas. Vamos dar continuidade à Beira-Rio? Vamos dar continuidade, não é porque era uma ideia de um ex-prefeito que tinha litigâncias políticas que você não vai pegar a ideia dele que é boa e dar continuidade. O Dr. Jonas agora está dando continuidade a algumas obras do PAC que veio do governo do PT. Então não tem o porquê você deixar de fazer uma obra porque aquela obra era de outro governo que é contrário ao seu. Eu não tenho esse pensamento. No meu ponto de vista, a cidade tem que crescer. As pessoas nos cobraram um tempo atrás por que nós votamos contra o projeto da ponte no centro, sabe? E diante de tudo que nós verificamos, fizemos pesquisa, nós vimos a inviabilidade dos valores. A obra é necessária, a obra é claro que é necessária, mas nós não podemos conceber naquele momento gastar 39 milhões de reais para construir uma ponte. Todo mundo falava que a Ponte Estaiada foi desviado, que o valor era muito alto, ninguém até hoje comprovou. Sabe quanto foi gasto na Ponte Estaiada? Menos de 8 milhões. E a outra ponte seria 39, banana. Aí nós fizemos um comparativo, nós fomos lá em Blumenau, pegamos todo o complexo do Badenfor, uma ponte de 290 metros, mais uma outra ponte de 70 metros, mais uma via quadruplicada, que são 4 faixas, ligando o Badenfor até a 470, mais um viaduto de todo tamanho. Espetacular. Todo aquele complexo, tudo isso custou 32 milhões. Puxa vida. Tá?
32 milhões, tudo isso. E a nossa ponte, apenas com uma alça de retorno, custaria 39. Só para o pessoal entender, essa ponte que o Jean Pirola está comentando, que é ela vinha, exatamente, ela vinha do kart clube, ali do lado do kart, atravessando para cá, né? Ela ia atravessar, obviamente, o nosso rio, né? Ia chegar aqui pertinho ali da João Bauer, né? Isso ali, perto da João Bauer. No começo da João Bauer, essa ideia para abrir espaço. É uma ótima ideia, Banana. Fantástico. Assim, a ideia é excelente. Só que o custo... Nós não somos contra a ideia. Tanto é que nós colocamos na época. Só que esse 39 milhões, nós faríamos as duas Beira-Rio. Entendi. E o que seria melhor para Brusque naquele momento? Construir uma ponte nesse valor ou fazer todo o complexo da Beira-Rio com o mesmo valor? Entendi. No meu ponto de vista, era todo o complexo da Beira-Rio. Entendi. Então, por que nós negamos naquele momento, aquele empréstimo financeiro? Porque o empréstimo não era só de 39, era de 50 milhões, 49 milhões dos quebradinhos. Que o Brusque tinha que dar uma contrapartida do mesmo valor. Então, o valor era de 96 milhões de reais. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro de um banco da Venezuela, que a gente não conhecia muito e tal. Mas, enfim, isso não é a questão, a gente não tem que tratar da questão política. A gente tem que tratar da questão usual ali, o que realmente era necessário para Brusque. E nós, naquele momento, nós achamos por bem não autorizar aquele empréstimo, porque imagina, se a nossa cidade está como está hoje, que o executivo está dizendo que não tem dinheiro para nada, que caiu as arrecadações que nós vimos que não caiu. Na verdade, ela aumentou. 17 milhões de IPTU entrou na cidade. Mas eu tenho os números que eu peguei do portal da transparência, está bem diferente, Banana. É mais. É mais isso? E diz que não tem dinheiro. E eu digo assim, se já estava sem dinheiro, tu imagina um empréstimo de 96 milhões que ia começar a pagar agora, as primeiras parcelas esse ano. O que seria de nós? Será que essa obra já estaria pronta? Ó, a ponte do Rio Branco, quanto tempo está lá para ser feita? Absurdo. Com um custo menor, com o dinheiro já do Estado, já depositado na conta. E não sai do papel, tu imagina uma ponte dessa. Verdade. Então, assim, nós temos que, às vezes, parar e pensar nessa situação. O que é bom para a cidade? O que faz bem para a nossa sociedade? Mas tem que pensar lá na frente. Quando a Uniaselv, em conjunto com outras instituições, lançou o Brusque 2040, a prefeitura comprou essa ideia e lançou o Brusque 2030, que era o professor Ozinil que estava à frente desse trabalho. Um abraço ao Ozinil. Fizeram um trabalho fantástico, foram nos bairros, as pessoas se manifestaram. Foi muito bom aquele trabalho que foi feito. E isso tem que realmente enaltecer o trabalho que foi feito no governo pauloense. Essa questão do Brusque 2030. Mas não saiu do papel. Sim. Por quê? Porque os outros prefeitos que vieram à frente não deram continuidade. E ali saíram ideias fantásticas. Fantásticas. Abertura de vias, crescimento da cidade sempre pensando para cima, não para os lados. Porque nós não temos mais terreno. Mais espaço. Se você pegar hoje, onde é que você tem um terreno? E o terreno quanto custa? Então, se eu tenho um terreno aqui que eu posso... Por que eu não posso levantar um prédio? Olha como está Balneário Camboriú hoje. Olha como está Itapema, Itajaí e Brusque. Para construir 12 andares, em qualquer bairro da cidade, você tem que pagar um TAC para a prefeitura. Aí encarece o prédio, encarece o apartamento para o morador, o construtor já não tem mais interesse, faz ali aquele prédio de 12 andares simples, não faz uma coisa mais vistosa, uma coisa mais moderna, porque o preço fica muito alto e o consumidor não vai comprar. Então é esse tipo de pensamento que nós temos que ter. Lembrando que eu estou aproveitando o gancho, eu estou conversando com a dona Juraci, que é a responsável pelo registro de imóveis, né? O único lugar em Santa Catarina que cobra 5% de taxa para lá, e ela tem que repassar isso automaticamente de imposto para a prefeitura, criado no governo Paulo Roberto Essel, diga-se de passagem, 5%. Brusque é o que paga mais imposto e isso encarece os registros das propriedades da nossa cidade, né? E é uma coisa que eu não sabia. Nós tivemos essa conversa ontem, por incrível que pareça, tivemos essa conversa ontem num grupo dos construtores de Brusque. Até quero mandar um abraço para os pequenos e médios e grandes construtores de Brusque, que nós levantamos aquela bandeira de aumentar um pouquinho o valor da Minha Casa Minha Vida de Brusque, que estava caindo para 130. Fizemos aí um trabalho em conjunto com todos os envolvidos. Fomos até Brasília, marchamos até Brasília e conseguimos elevar o patamar de Brusque para 160 mil reais. Então hoje assim deu um fôlego nos construtores. E eles estavam falando justamente isso. Que não é só isso, né, Banana? Você tem que ir na prefeitura, solicitar via e-mail. Aí você retira esse documento em outro local, leva 5, 6 dias para retirar, aí você vai pagar ainda mais um imposto. É complicado. Bom, vamos seguir na entrevista, deixando claro, você pode fazer a sua pergunta ao presidente da Câmara Municipal, Jean Pirola. Aqui a gente vai começar com ela através do nosso canal X Brusque, o nosso Face.
Seja bem-vindo você também. Obrigado pela sua audiência também, né? Wilson Schmidt Jr., vamos lá. Presidente, você tem planos de se lançar ao Executivo? Forte, né? Forte, Pergunta boa, Wilson. Assim, Banana, quem está no meio político que quer realmente um bom trabalho para a cidade não pode pensar diferente. Né? Se tu perguntares hoje para mim, você tem este objetivo, né? Eu vou dizer que o objetivo não é este. O objetivo é trabalhar para que a nossa cidade cresça. Independente se for o meu nome ou o nome de qualquer outra pessoa, mas desde que seja uma pessoa que faça a cidade crescer. Eu tenho esse objetivo, esse pensamento. Claro que nós não podemos descartar as possibilidades, porque eu faço parte de um partido, e se o partido bater o martelo, não, tem que ser você, é óbvio que a gente vai, que o nosso nome está à disposição, com toda certeza, desde que seja para ajudar o crescimento da nossa cidade. Okay. Obrigado, Wilson, pela sua pergunta. Um abraço, Wilson. Antony Soares, né? A pergunta. Boa tarde, vereador. Eu moro em Buerarema, na Bahia. Aí em Brusque tem muitos conterrâneos da minha cidade. Queria saber se você pensa daqui para frente em sair candidato a prefeito da cidade. Olha só, uma pergunta correlata, né? Correlata. Um abraço para essas pessoas. Nós trabalhamos muito forte na questão da migração. Fui a Buerarema por 4 vezes verificar toda a situação que ocorreu, essa migração em massa que chegaram a Brusque, que foram tratados de braços abertos aqui. Precisamos dessas pessoas, as empresas precisam da mão de obra dessas pessoas. Sem o migrante, Brusque hoje não teria um crescimento que teve. O último cálculo que foi feito, Banana, nós já passamos de 55% de migrantes na nossa cidade, ou seja, é 55% de pessoas que não nasceram aqui e que residem hoje na nossa cidade. E Buerarema, Itabuna, Ilhéus, a região sul da Bahia hoje, já teve mais, já teve um número maior. Nós estimamos em 12 mil pessoas. Hoje deve ter em torno de 8 mil pessoas morando na nossa cidade e que realmente acrescentam na nossa economia um bom valor. Se você pegar 8 mil pessoas, por exemplo, e as pessoas não fazem esse cálculo, e eles questionam, eles criticam muito, por que o baiano vem para cá? Não é isso. É que o baiano vem para cá porque ele não encontra lá o que ele encontra aqui, a sobrevivência. Ele não vem para cá porque ele gosta de Brusque. Ele veio para cá porque ele quer um trabalho, ele quer um emprego, ele quer sobreviver. Aí você pega uma média, uma conta, um cálculo rápido. R$ 1.500 para 5 mil pessoas da Bahia. Vamos supor que dos 8 mil, 5 mil estão trabalhando hoje. Uma média de R$ 1.500 por mês. Quanto isso dá? 1.500 vezes 5 mil. É um monte. Né? Daí, vamos botar 750, não, mais, dá mais? 7 milhões, né? 7 milhões. 7 milhões. Quanto desses 7 milhões é deixado no nosso comércio local? Isso falando de aluguel, de alimento, de bebida, de transporte, de tudo. Geração de renda. Então, assim, essas pessoas que aqui vêm também transformam a nossa cidade. Porque aquilo que eles recebem, a grande parte fica aqui. Eu queria aproveitar esse gancho aqui para agradecer a pergunta do Antony Soares, né? Um abraço para você, obrigado pelo carinho, pela confiança. E dizer o seguinte, eu já escutei pelos 4 cantos da cidade, e de uns ou outros também aí pelo centro da cidade, dizendo que o vereador estava fazendo mal para a sociedade, trazendo ou incentivando pessoas que vêm de outro estado para a nossa cidade. Não tem problema de desemprego aqui, onde já se viu, esse vereador, esse presidente é maluco trazer esse pessoal de fora. Isso foi falado e muito pela cidade. Eu tenho que levantar esses assuntos também, né? E agora tá aí. E, na verdade, o senhor bem colocou. São importantes aqueles que vêm para somar e vêm para a gente ajudar a movimentar essa engrenagem, né? Com certeza. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Banana, assim, nós tivemos em Brusque 3 grandes migrações. A primeira foi dos gaúchos, quando nós tínhamos a força do comércio na Rosambuja. Como o Brusque estava crescendo demais, nós precisávamos da qualificação da mão de obra pesada. Vieram a segunda migração dos paranaenses, que foi onde deu o boom da construção civil. Certo. Com a construção civil, as empresas começaram a expandir os seus negócios. Precisava do chão de fábrica. Precisava daquela pessoa que trabalha ali, montando a pecinha. Vieram a terceira grande migração, que foi o nordestino. Que daí não é só o baiano, é o paraense, é o do Rio Grande do Norte, é da Paraíba, do Piauí, vieram essa massa. Então nós já estamos agora na linha de descida dessa terceira fase de imigração. Nós vamos ter a quarta, nós vamos ter a quinta, Sim. Isso faz parte da evolução. E por que nós trouxemos as autoridades de outras cidades? Inclusive, há 2 anos atrás, eu consegui trazer o vice-governador da Bahia. Eu estava lá. Lá no Montes, né? Lá no Montes, é muito difícil um chefe de governo de um estado não visitar a capital do outro estado. E ele veio direto. Por que ele veio aqui?
Porque como nós estávamos naquela questão da assistência social, mostrando os números, ele se preocupou, disse, por que o meu povo está saindo da Bahia e indo para Brusque? E ele veio e conheceu a realidade. Porque Brusque tem geração de emprego, tem uma boa salários, sim, dá uma boa moradia, alimentação, enfim, dá uma qualidade de vida para essas pessoas, coisa que eles muito não encontram onde moram. E aí o que ele viu? Disse, poxa, mas aqui é uma cidade que fica distante da BR, não tem porto ao redor, como tem tanto empresário, tantas empresas? E ele colocou aquilo como meta, olha, eu gostaria muito de levar o exemplo empreendedor de vocês para o meu estado. Então ele conversou com o Luciano da Van. É verdade. Ele conversou com a Renault. Ele conversou, inclusive, na época, com a Bittner, com o Irmãos Fischer. Ele conversou com os grandes empresários da cidade. Por quê? Porque ele gostaria de levar essas empresas, os braços, as filiais dessas empresas, que jamais sairiam de Brusque, para o Nordeste brasileiro. E qual é o problema de uma grande empresa nossa expandir? Olha a Van não vai abrir a 100ª loja no Acre? No Acre. Imagina se nós não deixássemos o Luciano expandir. Não, Luciano, você não pode expandir, senão o Brusque vai perder emprego. Essa é a ideia fechada, a mentalidade fechada das pessoas. E a Van hoje só cresceu por causa dessa ideia expansiva que o Luciano teve. Sabe? É verdade. Se você pegar hoje as nossas empresas brusquenses, sabe para onde elas estão indo? Para o Paraguai. Ou seja, os recursos estão indo para outro país, não está ficando no nosso país. E deveria ficar aqui. Né? E deveria ficar aqui, sabe? Vamos lá para mais uma pergunta, que o pessoal tá quente. O nosso Face aqui tá bombando, né? Como diz a galera jovem, né? Lucas Fac, muito obrigado pela sua pergunta. Lucas Fac. Presidente, na sua opinião, seria viável a Câmara de Vereadores de Brusque promover uma consolidação das leis existentes no município a fim de facilitar o acesso à população e aos profissionais que necessitam consultá-las em parceria com a Unifeb e outras instituições? E alguma previsão disso acontecer um dia? Com certeza. Eu já fiz esse pedido já no ano passado para o jurídico da nossa casa. Itapema fez um trabalho muito bem feito nessa consolidação das leis. Nós já estamos com esse projeto já pronto, em andamento. Estamos apenas aguardando agora a forma como nós vamos fazer a consolidação. Porque hoje nós temos muitas leis municipais. E se você entrar no site da Câmara de Vereadores, você vai pesquisar, você vai ver a dificuldade que você encontra de encontrar uma lei. Então, quando você faz essa consolidação, você aglutina todas as leis em uma só. Sintetiza. Sintetiza. E aí você dá uma forma para que a comunidade possa entender, interpretar e localizar melhor essas leis. Vai ficar mais fácil, vai ser feito, né? Com certeza vai ser feito. Grande pergunta, Fábio. Valeu. Pergunta Jones Bosch, um abraço ao Jones. Presidente Jean Pirola, tem explicação para uma comitiva tão grande a Brasília para resolver determinados assuntos, como, por exemplo, a ida do líder do governo sabendo que tinha uma votação tão importante? Pergunta do nosso querido amigo Jones Bosch. Abraço, Jones. Olha, é uma questão de governo, na verdade, né, Banana? Se eles acharam por bem fazer essa comitiva tão grande para se deslocar até Brasília para tentar buscar recursos, a gente tem até que respeitar. Claro que naquele momento, que era uma discussão muito grande de dois projetos importantes da nossa cidade, que foi o Refis e que foi a proibição do vereador de deixar de ser vereador para assumir uma cadeira como secretário do município, faltou o líder de governo naquele momento. Isso a gente reconhece, com certeza. Agora, os custos dessa viagem que são bancadas pela prefeitura. Se o prefeito achou por bem levar essa comitiva para espalhar talvez mais as pessoas para buscarem outros recursos, é até vantajoso. Agora, se não foi por esse objetivo, aí é complicado porque é o dinheiro público que está sendo gasto nesse momento. Um abraço ao Jones. Abraço. Pergunta da Adriana Oliveira. Obrigado, Adriana. Oi, boa tarde. Moro em Brusque há 21 anos. Sou artesã há 8 anos. Há alguma ideia para ajudar quem não faz parte da Associação de Artesãos ou Artesãs, né? Antes, a organização era feita pela Fundação Cultural, né? E hoje uma interrogação, como muitas coisas, está meio interrogação, né? Então a pergunta aqui da Adriana, que ela é uma artesã há 8 anos em Brusque e preocupada justamente no associativismo. Com certeza. Né? Ela precisa trabalhar e precisa ter essa força. Como eu falei agora há pouco da AMP, maravilhosa, faz um trabalho maravilhoso em nossa história, né? Fica aqui mais uma vez um abraço à AMP. E aqui um abraço especial à Adriana Oliveira, que fica a sua resposta, presidente. Banana, eu vou responder ela fazendo da seguinte forma.
Cada vez que eu viajo para uma outra cidade, a primeira coisa que eu procuro na cidade é o artesanato local. Porque levar uma lembrança. Porque eu quero levar uma lembrança para minha cidade, para dizer, olha, eu estive lá para mim ter boas lembranças. Eu tenho o costume de... eu coleciono aqueles copinhos, os martelinhos de cachaça, que vem com os... pintado à mão. Mas é só o copinho, né, presidente? Não, só o copinho. Só o copinho. Então, tá bom. Eu gosto de... eu gosto de colecionar aquilo. Então eu devo ter lá uns 30 copinhos daquele e um de cada cidade. Você vai procurar em Brusque onde? É verdade. Complicado. Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. O André Resini, quando estava como vereador, ele sugeriu ao executivo na época, eu não me recordo se era o Prudêncio, se era o Boca, se era o Paulo, eu não me recordo, para que a prefeitura fizesse um mercado público. Pensasse na ideia da construção de um mercado público na cidade, assim como tem em Itajaí, como tem em Florianópolis. Por quê? Porque as pessoas que aqui trabalham, elas não têm um espaço físico delas para trabalhar. Elas têm esporádicos nas praças. E se não é a associação dos artesãos, hoje não teria nem as praças, sabe? Verdade. Então, eu coaduno com essa ideia. Talvez não é nem hoje um mercado público. Nós moramos numa cidade com uma multiplicação de pessoas, de regionalizações. Nós temos gente de todo o Brasil morando aqui. Por que não pensar num local multicultural? Eu digo assim, um mercado multicultural, ou seja, onde eu tenho lá as raízes nordestinas, onde eu tenho as raízes sulistas, as raízes gauchescas, as raízes paulistanas, enfim, onde eu posso agregar num único espaço cultura, lazer, entretenimento, artesanato, sabe? É uma grande ideia fazer um espaço cultural desse. Assim dizer, e Brusque tem espaço para fazer isso, cabe espaço. Respeito, né? A respeitar claro. A tradição, respeitar o passado, respeitar o trabalho artesanal, né? Isso é respeitar as pessoas. Sim. Hoje você encontra artesanato em Brusque quando você vai na FIP, no Stop Shop, que alguma loja vende lá o paninho bordado, vende a camiseta com o slogan da cidade. Agora o nosso artesanato, as nossas raízes aqui é difícil. É uma outra questão que foge um pouquinho do artesanato. E nós batemos muito nessa tecla na última reunião da Agência Regional de Desenvolvimento lá em Nova Trento. Nós vivemos numa cidade que não tem agricultura. Brusque é uma cidade que tem pouquíssima agricultura. Mas as cidades vizinhas que circundam nós vivem praticamente da agricultura. Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, né? Enfim. Nós falamos várias vezes porque Brusque não tem Secretaria de Agricultura. Nós não temos. As outras cidades têm. Por que não fazer um selo unificado entre as cidades para que os produtos dos pequenos produtores possam circular aqui? O queijo, o leite, a nata, a cuca, o queijinho, a linguiça. Por que eu toquei nessa situação? Hoje a burocracia para esses pequenos produtores tirarem o selo é grande. Para eles poderem vender o seu produto de uma cidade para outra através da vigilância sanitária é terrível. Quem vende o produto hoje aqui em Brusque? É um grupo de Gaspar e é um outro grupo lá de... Botuverá. Não, é de Antônio Carlos. Antônio Carlos. É verdade. Sabe? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Olha o absurdo. Nem Guabiruba vende aqui. E aí nós vemos, por exemplo, produtores de Guabiruba que tempos atrás perderam 500 litros de leite, não sei quantos quilos de queijo, de queijadinho, que foi jogado fora. E semana passada, um produtor de Angelina, que estava vindo por São João Batista em direção a Nova Trento, perdeu 500 quilos de queijo. Sabe quantos litros de leite vai para fazer 1 quilo de queijo? Não tem em noção. torno de 15 a 16 litros de leite. 16, 15 para fazer um queijo. Para ter ideia. E ele perdeu por quê? Porque ele não tinha esse selo de qualidade. Mas só que esse produto, Banana, eu vou dizer para ti, eu prefiro comprar aquele produto colonial que eu sei quem fabrica do que comprar aquele industrial que eu não sei o que vem dentro. Mas, essa é a questão. Presidente, desculpa interromper, mas já interrompendo. Numa cidade que tem uma vigilância sanitária, que cria privações, eu vou dizer privações, por uma capra fazer castrações e vem lá uma médica veterinária que já tem um histórico em Blumenau, Itajaí, em Florianópolis, que cobra só R$120. E por questões de uma pessoa, porque extraoficialmente aqui não estamos jogando pedra em ninguém, estou falando em nome da Capra agora, que chega a informação a ser confirmada, que é inaceitável criar um problema porque tem um parente ou um filho que é veterinário,
para não permitir que essa médica venha aqui, porque senão, e já fazer um acordo entre todas as veterinárias da cidade que não vão mais atender a Capra. Então, alguma coisa nós temos que fazer. É complicado. Né? A Capra já passa tanto trabalho e ainda outra, tem mais essa... E a Capra precisa de R$15.000 por mês, ganha R$2.650 da prefeitura e o prefeito sinalizou que não vai mais poder ajudar a Capra por um problema outro aí, que nós vamos também tentar ver o que está acontecendo. Então, na verdade, a nossa cidade, além desse problema, que nós temos um exemplo maravilhoso em Guabiruba, do lado. Sim, isso maravilhoso. Está dando um banho em Brusque em Guabiruba. Desculpa a minha... Guabiruba está um passo à frente na administração. Talvez dois, viu? Talvez dois. Matias Kohler está... um banho, né? Então eu vejo essas coisas, essas picuinhas todas, quando eu falo dos 15 anos. Então nós temos que banir da nossa cidade esse tipo de coisa. Banir, acabar. Nossa cidade em primeiro lugar. Não tem bandeira partidária. Nós temos uma bandeira de Brusque aqui. Isso aí. Esse que nós temos que pensar. Mas daqui a pouco a gente vai falar. Isso é um outro mais. papo, né? É um outro papo, né? Agora, respeitando aqui, agradecendo a Adriana, né? Aqui a pergunta da Ana Luísa Santos Messias. Obrigado, Ana. Jean, o que você achou da decisão de Brasília, conforme reunião dessa semana, não foi aprovada a reutilização da UPA para outros fins, conforme planejava a atual pasta da saúde? Pois é, eu li essa matéria, eu acabei não me aprofundando na situação. Nós soubemos que a UPA hoje ela é inviável para abertura financeiramente. De todas as UPAs que foram abertas no Brasil, eu não vou mentir, eu não sei, é um monte. Pouquíssimas, raríssimas estão em funcionamento. Porque ela se transforma em um equipamento público dado pela União, mas bancado pelos municípios. E o município muitas vezes não tem como bancar. É um elefante branco. Eu acompanhei na época o trabalho que o prefeito Prudêncio fez de levantamento de valores, de levantamento de custos, e o custo realmente era demais para aquela questão. Brusque hoje tem um pronto atendimento muito bom, que é o da Zambuja, em comparativo com outras regiões. Não estou dizendo que é o 100%, mas o Azambuja ele consegue absorver muito isso, sabe? O Dom Joaquim nós temos um bom espaço. Estamos aqui torcendo, rezando para que o nosso hospital evangélico volte a funcionar. Estou com grandes esperanças porque conversei com algumas pessoas e sinalizaram positivamente para a volta do evangélico e quem sabe a volta do atendimento pediátrico de urgência e emergência que nós não temos hoje. A questão da UPA, eu sou adepto à ideia que o Prudêncio teve, que o Boca teve e que agora o atual prefeito também tem, transformar aquilo numa grande unidade básica de saúde, ou quiçá até fazer um pronto atendimento, não 24 horas, mas talvez 12 horas, 8 horas, para aquela região da Santa Terezinha, que é a maior região hoje de Brusque, e que tem um posto de saúde que utiliza os equipamentos da Igreja Católica. Nós não temos nenhum posto de saúde próprio no bairro Santa Terezinha, que é o maior bairro da cidade. Então, essa situação me causa assim, bastante preocupação, porque é um prédio público que está em desuso, e o seu desuso pode trazer prejuízos, porque vai ter que ser reformado logo depois, e que nós poderíamos estar utilizando para a nossa rede pública municipal, que está com tantos problemas, não só estruturais, né? Mas a falta de remédio, a falta de médicos, enfim. E não é só aquele local, né? Se nós formos aqui contabilizar, é complicado. Daqui a pouco a gente vai falar de saúde também. Mas vamos seguir nas perguntas aqui. O Wilson Schmidt Júnior, um abraço mais uma vez ao Wilson, fazendo mais uma pergunta, me perdoe. Presidente, a nível nacional, qual é a sua posição de presidenciável no momento? O senhor presidente, vereador Jean Pirola, tem alguma posição sobre esse assunto? Hoje? Tá difícil. Tá complicado hoje. Eu digo assim, Banana, eu fiz um comentário hoje na página do nosso professor Aquiles Duarte, e o Aquiles fez um pensamento sobre a OAB e a função que a OAB teve nessa questão Michel Temer. Há um ano atrás, quando houve o processo de impeachment da Dilma, a OAB calou-se. A OAB não se manifestou, ou se manifestou muito tempo depois. 3 meses depois. Muito tempo depois. 3 meses. E o que nós vimos agora foi a OAB, em menos de 24 horas das gravações, já chamar uma reunião para 24 horas posterior, e nesta primeira reunião, sem o devido processo legal, sem a produção de todas as provas possíveis no processo,
já solicitar o impeachment de um presidente da República. Eu não estou aqui defendendo Michel Temer, muito longe disso. Eu estou colocando a situação que ocorreu com a OAB. É por direito, pelo direito. Por direito. E a OAB hoje está protocolando o pedido de impeachment. Aí eu pergunto aquela, né? Está pairando uma dúvida no ar sobre as gravações que foram realizadas. Se elas são verdadeiras, se elas foram modificadas e qual é o intuito, qual é o caráter dessas gravações. Se é realmente derrubar o presidente ou se é realmente para delatar aqueles que estavam lá, né, se beneficiando dessa corrupção. E quem está por trás disso? Porque você pega hoje o dono da JBS, os donos, alguns dias antes das delações, eles compraram US$1 bilhão. Eles venderam não sei quantos milhões de ações na Bolsa de Valores. E o barquinho dele lá já foi preparado uma semana antes claro. para amanhã. E aí, logo depois, vem a público e faz essa quebradeira no Brasil. Porque o Brasil ali, naquela quarta e quinta-feira ali, ele quebrou, basicamente. Parou. Só que na sexta-feira ele voltou a crescer. É isso que eu achei engraçado. Porque as pessoas já começaram... Opa, peraí. Tem carolo nesse angu. Alguma coisa de errado tem. Como é que o cara vai fazer toda uma orquestração de provas para pegar alguns, incluindo o presidente da República? E aí a OAB, e é a minha crítica, e realmente eu faço parte da OAB, eu sou advogado, essa é a minha crítica. Não deram não fizeram o devido processo legal, e principalmente a maior bandeira que a OAB sempre defendeu foi a produção de provas. Como é que você vai condenar alguém se a produção de provas ainda não foi realizada? Ou seja, vou condenar pelas mídias? Eu vou condenar por aquilo que o jornal trouxe, por aquilo que a revista trouxe? É difícil, Banana. Como se fosse uma fofoca. Então hoje, essa questão do presidenciável. Ok, caiu o Michel Temer. Quem vai assumir? Essa é a pergunta que fica no ar. Quem é que vai assumir? É o presidente da Câmara dos Deputados? O Maia? É o do Senado? Todos eles estão envolvidos na Lava Jato. E hoje nós não temos um salvador da pátria. Infelizmente nós não temos. Fala-se muito de alguns nomes, Dória de São Paulo, o Bolsonaro, que é uma pessoa que é tipo um Trump brasileiro. Talvez falte para o Brasil um Trump mesmo aqui. Só falta o cabelo. Só falta o cabelo. Talvez falte um Trump aqui no Brasil. Talvez realmente falte um Bolsonaro para ser nessa situação, para realmente não... Porque nós vimos aí na mídia levantar, o Bolsonaro recebeu dinheiro da JBS. Mas ele comprovou que ele devolveu, ele não aceitou quando ele soube que era da JBS. Não temos nada Não, nem a favor nem contra, não é isso? Por favor, eu estou colocando algumas situações que foram colocadas. E eu digo assim, talvez o Brasil hoje precise dessa injeção de uma mudança radical. Uma mudança radical. O que nós não podemos mais conceber é o que aconteceu ontem em Brasília. Nós não podemos mais conceber isso. O presidente, eu só queria pedir uma parte para o presidente, claro. Porque é o seguinte... O que foi feito ontem em Brasília, gente, e não é a opinião do jornalista, do meio de comunicação, me perdoe até, de muitos da corrente do bem. O que houve em Brasília ontem é bandidagem. A CUT, que é isso? Os sindicatos, bandidos, porque existe um projeto em Brasília que vai ser aprovado para a gente mudar essa lei do sindicato, que tem ali... Tem gente que trabalha? Não vamos generalizar. Claro, mas tem uma cambada de vagabundos sem vergonha que nós temos que banir do Brasil esse tipo de coisa. Tá? Então a bandeira do Brasil tem que ser levantada. Aquilo que foi feito ontem é coisa de bandido, de gente sem vergonha, gente que não merece a palavra de nacionalismo. Me revolta isso como cidadão brasileiro, a quebrar patrimônio público. Tocaram fogo nos prédios. Ninguém é contra, presidente, e eu acho que o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo nesse momento, grande audiência hoje no Facebook, hoje, obrigado pela presença desde já. A opinião humilde desse que está aqui há 30 anos, cidadão brasileiro há 59 anos, né? Avô, pai, não podemos admitir essa bandalheira, porque querem mexer no sindicato, querem mexer na presidência, que tem que mexer, o Brasil está quebrado na previdência privada, só não enxerga quem é cego, né? Ou faz de conta. O que os sindicatos, o que a CUT fez ontem é bandidagem, é gente malandra, sem vergonha, que já não trabalha faz tempo, gostam da sombra. Isso nós temos banido do Brasil. Desculpa o meu desabafo. Eu digo assim, Banana, nós falamos tanto em moralização, em mudança, né? E hoje uma das instituições que nós menos vemos mudanças são os sindicatos. Os presidentes ficam 10, 15, 20 anos à frente do sindicato
sabe? E não consegue se ter uma mudança. Não porque não tem outro para vir no lugar. Não deixam. É que realmente se fecham e não deixam as pessoas virem ao local, no lugar. Então, eu sou da seguinte opinião. A partir do momento que os sindicatos também não tiveram mais reeleição, porque nós também colocamos dinheiro lá. Um dia do nosso trabalho anual é pago para os sindicatos, sabe? Sim. Então a população também deveria cobrar esse tipo de situação dos sindicatos. Eu não sou contra sindicato. Não, ninguém é contra. Mas daí você para pensar. O Japão tem 20 sindicatos. A Alemanha tem pouco mais de 100, 150 sindicatos. Os Estados Unidos, que é um país democrático, tem 1.000 sindicatos e 20 mil processos trabalhistas. O Brasil tem quantos 1.000 sindicatos hoje? Já parasse para calcular? E quantas leis processuais? Sabe quantos processos trabalhistas nós temos hoje no Brasil? Não tenho ideia. Chuta. Mais de 1 milhão de processos trabalhistas. E ninguém é contra, por favor. Com mais de 20 mil sindicatos no nosso país. Eu já escutei da boca Então, alguma coisa, ou nós estamos muito certos, ou muito errado. Ou todos os outros países estão totalmente errados. E palavras de alguns empresários chegou para mim e essa palavra, o sindicato quebrou muito a empresa. Sem discussões. Claro que o sindicato é importante na defesa do empregado, claro que é. Hoje os sindicatos aqui em Brusque hoje fazem um trabalho fantástico, principalmente na área da saúde. Porque se não fosse a odontológica de saúde, 2 sindicatos, a prefeitura hoje estava fadada à falência da saúde aqui. Tem que reconhecer o sindicato do metalúrgico. É um trabalho bonito. Um fantástico trabalho que o sindicato metalúrgico faz. Vamos ser justos. Vamos ser justos, tem que ser justos. Mas tem situações que nós também temos que criticar. Porque nós não podemos hoje, por exemplo, eles falam muito da não reeleição. Mas vamos fazer não reeleição para tudo. Aí quem sabe muda alguma coisa. Vamos ver. Mentes novas, pessoas novas podem ter novas ideias. Essa é a minha opinião. Quando a gente fala, só para deixar claro aqui, para não haver uma confusão e generalizações de pensamentos. Nós não somos contra, jamais seremos contra a qualquer sindicato. Claro que não. Nós somos contra esses bandidos sem vergonhas, não brasileiros, que quebraram o patrimônio nacional, que mexeram com o seu bolso, mexeram com o meu bolso, que aquilo lá é do Brasil. Nós não somos contra manifestações. Eu, particularmente, acho um direito... A manifestação tem que ter. Tem que ter, mas o que acontece? Ordeira, educada, respeitável a nação brasileira. O que não se pode é bandidos levantarem bandeiras, levantar bandeira, quebrar patrimônio. E aí vem uma corrente, com todo respeito ao pessoal do PT, dizendo o governo contratou gente para fazer baderna para dizer que somos nós. Isso, por favor. Sempre esse papo. Ninguém é burro, né? Ninguém é burro aqui. Essa questão dos sindicatos, tanto é que nós respeitamos tanto aqui na cidade, que aqui nós temos o Fórum Sindical, e o Fórum Sindical é uma das entidades que todas as audiências públicas da Câmara, nós chamamos o Fórum Sindical, e todos os projetos que têm alguma polêmica que possa gerar alguma discussão a nível municipal, nós encaminhamos para o Fórum Sindical, para que o Fórum Sindical possa se manifestar dentro do projeto, antes de ser levado para votação. Nós temos assim, pessoas que têm pensamentos fantásticos dentro dos sindicatos. O que nós não podemos hoje mais permitir é o que aconteceu em Brasília. Eu sou daquela seguinte opinião, é uma frase que eu falei até para um amigo meu. Eu participei das manifestações do Fora Dilma, do anticorrupção. Eu participei. A minha bandeira era verde e amarela. Eu pintei o meu rosto de verde e amarelo, as cores do meu país. E eu não quebrei um galinho e eu não quebrei uma vidraça. Correto, tudo bem. Sabe? E o que eu vi ontem lá em Brasília foi uma cor vermelha, predominante vermelho, que quebraram tudo o que tinha pela frente. E aí vem dizer que foram pessoas implantadas, sabe? Teve um menino de Araranguá, eu li a reportagem hoje de manhã na CBN Diário, que ele explodiu, ele explodiu alguma coisa na mão dele e perdeu a mão. E ele perdeu 3 dedos, lá em Brasília ontem. Aí alguns disseram que foi um rojão e outros disseram que foi uma bomba que a polícia jogou e ele pegou a bomba. Peraí, o que um estudante, se é que é estudante, estava fazendo no movimento... A cidade dele para a reforma, Araranguá. Trabalhista, que ele foi com o ônibus da CUT, lá, eu li a reportagem, que todos falaram que foi um rojão. Polícia não joga rojão em ninguém.
Claro que não. Ou seja, alguém levou esse rojão, pode até não ter sido ele. Mas ele acendeu e foi tentar jogar, e no jogar estourou na mão dele. Não é verdade? É verdade. Deixar claro, aquilo que aconteceu de Brasília é coisa de bandido. Bandido. Ponto. Imagina se acontecesse na nossa cidade. Deus me livre. Presidente, seguindo aqui, tá bombando, pode fazer a pergunta, gente. Nós temos aqui, vamos estabelecer mais 10 minutos? Ótimo. Para não atrapalhar o presidente? Então nós temos mais 10 minutos de entrevista aqui, gente. Boa tarde, é a Priscila Miglioli. Muito obrigado, Priscila. Obrigado pelo carinho, pela sua confiança. Ela fala, boa tarde. Se ele fosse um dos moradores do bairro Nova Brasília, que sofreram com as enxurradas em janeiro de 2011 e em 2008, e tivesse que recomeçar tudo novamente do zero, seja na sua casa, empresa, enfim, gostaria de saber como ele colocaria em nosso lugar e o que ele tem a dizer a esses moradores sofridos que estão aguardando a finalização da obra do Parque Nova Brasília há mais de 8 anos. Gratidão e parabéns pelo programa. Obrigado você, querido. Eu fico emocionado e eu continuo me emocionando. E o dia que eu não me emocionar, eu vou morrer. Na verdade, até isso aconteceu em janeiro de 2017. Porque dia 5 de janeiro. Eu tenho amigos, até antes da resposta do presidente, pedir licença aqui, eu fico emocionado porque eu tenho amigos que perderam tudo. A sua indústria, também. A sua maquininha eletrônica, os veículos. Tem gente, veículos, é um negócio medonho que aconteceu aqui em janeiro. Estou com os olhos, porque eu estou lembrando dessas pessoas. E quanto é difícil, né? A gente numa cidade progressista, que recebeu mais de 17 milhões de IPTU, não estou jogando pé de ninguém da prefeitura, mas eu não entendo certas coisas. Eu vou morrer não acreditando em certas coisas, porque nós somos de ação. A pessoa que, eu volto a dizer isso, é minha opinião, modesta opinião, a pessoa que vai para um órgão público tem que ter determinação, tem que ter vocação, tem que ter amor às pessoas. A pessoa tem que gostar de gente, a pessoa tem que ir para a rua, tem que ter determinação. Não pode sentar numa cadeira e, com todo respeito, gente, fazer reuniões. Eu acho que tem que ter reunião, tem que ter uma conformidade em determinadas coisas. Agora, mas tem que ter ação, gente. Tem que fazer. Agora, esse pessoal aqui da Nova Brasília, gente, é medonho o que está acontecendo lá. É vergonhoso, gente. Eu sei que depende de licitação, mas nós temos que quebrar paradigmas. Nós temos que ter coragem, gente. E a cidade hoje, nossa, tá assim, tá assado, tá assim. E a nossa cidade nunca foi assim. Então eu queria que o senhor respondesse a pergunta da sofrida, me perdoe Priscila dizer isso, mas a todos do bairro Nova Brasília, uma vergonha também para Brusque, o que está lá e como está. Priscila Miglioli, meu abraço, meu carinho e a minha gratidão por você. E agora a resposta do presidente da Câmara. Um bairro importante para a cidade, que não é só residencial, é industrial, é comercial, sabe? E que sofre a cada enxurrada. Desde que eu assumi como vereador em 2013, foi um dos principais bairros que nós cobramos muito. Foi o Nova Brasília, foi o PAC da Rua Zambuja e Rua São Pedro, que nós brigamos muito pela conclusão daquela obra, e o PAC da Santa Rita. A Rua Oswaldo Nibor, tu te lembras, ficou 1 ano fechada. Ali no Marise Festas, ela fechou porque ela não tinha mais condições devido à poeira, às rachaduras, e a falta do município, do governo, na tratativa dos seus assuntos. Ela fechou. Teve um prejuízo danado. Não só ela, teve a madeireira, teve tudo. Ali o Bastiani, teve que abrir na outra rua. Trocar enfim. ali. Veja, eu estou falando pro lado de cada rodovia. Tá. Que era talvez a parte mais simples da obra. Né? 1 ano que eles botaram as galerias e não resolveram o problema. Depois de muita briga, que a gente teve que fazer audiência pública, tivemos que ir no Ministério Público e tudo, resolveram o problema deles. Aí veio a parte da Nova Brasília, Lili Bruns e ali afins, aquela parte da Nova Brasília. Quando eles trouxeram o projeto que eles construiriam um túnel, a primeira pergunta que eu fiz, qual o tempo de construção? Qual o tempo? Era um túnel, eu não me recordo agora o tamanho, mas acho que é 130 metros. Eu juro que eu não me recordo o tamanho, mas se eu não me engano é 130 metros. E na época, o ex-secretário de obras, Gilmar Villamoski, ele nos apontou a seguinte situação. Nós vamos fazer um túnel porque não cabe fazer um viaduto. Eu solicitei, faz um viaduto, abre a metade da rodovia, depois abre a outra metade, faz um viaduto, faz a tubulação por baixo do viaduto, vai resolver o problema, inclusive de deslocamento de veículos, sabe? Não dá porque se mexer ali vai mexer na estrutura da empresa que tem ali do lado. Bom, tudo bem, eles encontraram esse caminho.
Qual o tempo de conclusão desta obra? 2014 eles começaram a escavação. Era 1 metro, isso pode procurar, que foi falado em jornal, em revista, foi falado na Câmara de Vereadores, nós já cobramos, e cobrei terça-feira novamente, terça-feira, na tribuna da Câmara, que era 1 metro por dia, esse túnel ia ser escavado. Então, tirando os intempéries, tirando os problemas estruturais, tirando a possibilidade de achar alguma rocha, foi colocado para nós que em 6 meses o túnel estaria pronto, ligando a obra do PAC da Nova Brasília com a obra do PAC do bairro Santa Rita, que passa ali pela frente da Caixa Econômica. Isso em 2014. Nós estamos em 2017. E ainda falta 60 metros, Banana. 60 metros. E aí eu estive conversando com o vice-prefeito, Arivec, há 2 semanas atrás, e ele estava me explicando essa situação ali. Por que a empresa sequer estava pagando o salário do trabalhador que estava lá, 20 metros de fundura, trabalhando em condições subhumanas, sabe? Sem receber salário. Aí o que ele me passou? Que a empresa que está construindo ali, já recebeu, acho que é 75% ou 85% do valor da obra, e ela chegou na metade agora. E ela não tem mais recurso. E ela queria fazer um recálculo, porque ela encontrou rochas. Aí eu pergunto, quando fizeram o projeto da obra, não foi feita uma sondagem no local para saber se o local tinha rocha, não tinha rocha, se tinha lama, não tinha lama, se tinha ouro, vai saber se tem ouro? Não foi feita uma sondagem, não foi feito um trabalho nesse local. Quem paga o pato hoje é a população, é o cidadão. Esta é a falta de organização, é a falta de planejamento. Se você não faz um planejamento, aqui no começo, tu pode ter certeza que o fim não vai dar certo. Aquilo que nós falamos na tribuna da Câmara, que eles começam as construções das obras do PAC pelo chapéu, pelo telhado, em vez de fazer a base, é isso aí. A obra da rua do bairro São Luís é a mesma. Eu venho batendo já há 4 anos. A Zambuja? A Zambuja nem se fala. A vergonha? Né? Vão ter que abrir a Zambuja de novo agora lá próximo ao hospital, porque não está ligado os tubos. A do bairro São Luís, ela vem com 5 metros de largura, 2 metros de altura, chega no Maroma, ela acaba num valo de 1 por 1. Porque a água lá de cima da rua São Leopoldo ainda não está ligada dentro da tubulação. Porque falta 70 metros ainda da obra do PAC lá na frente da Floriza. Na hora que eles ligarem esse tubo, o bairro São Luís vai alagar. E eu estou avisando isso há 5 anos já, o pessoal. Presidente, eu só quero... Mas é uma calamidade, é uma vergonha para o poder público a obra da Nova Brasília. Nova Brasília, falado, muito obrigado. Rua, só lembrando, outra vergonha para essa cidade, que foi liberada pela prefeitura, ou alguém da prefeitura, DGI, será quem foi? José Winter. Foi liberada uma obra lá que é irresponsável, alguém da prefeitura liberou isso. Isso é coisa de cadeia, desculpa falar assim, porque onde já se viu liberar uma obra que interrompeu não só o acesso das pessoas, mas que gerou um problema agora para a cidade, para onde nós vamos ter que... O CISO da FIP vai bancar para ter uma obtenção de desconto no seu imposto, para agilizar essa obra, para fazer um encaminhamento para a bacia, por uma irresponsabilidade de uma pessoa da prefeitura, não sei quem é, mas foi autorizado pela prefeitura aquela obra, o empresário fez o prédio, ele veio aqui, alguém autorizou. Agora, essas coisas de autorizar a obra sem respeito à cidade, isso é uma coisa que nós temos que banir. E outra, cobrar responsabilidade. É isso aí. É inaceitável você ver uma pessoa estar no órgão público e eles fazem assunto daquela mecânica, assunto de desvio de dinheiro, de reforma aqui, sumiu o dinheiro lá. Mas cadê as responsabilidades? É isso aí. É isso que o povo brasileiro não é só o brusquense, nós queremos dinheiro de volta. Que tire toda, eu acho assim, quer ver esse pessoal que roubou dinheiro? Tira todas as propriedades, até 4º grau, se não provou que tem condições de ter, tira tudo, porque o pessoal é inteligente, né? Não deixa, tu coloca nome de familiares até 4º grau, vai lá, recupera o dinheiro. Não precisa prender, mas tira tudo que o cara tem. Deixa passar vergonha. O operariado está nos vendo, esse pessoal que tem uma história como o pai operário que eu tive, né? Que não tinha, ela trabalhava a 3ª turma, que às vezes não tinha dinheiro para comprar carne, tem que deixar esse pessoal nessa situação para ver como é que é. Além de roubar o dinheiro público, coloca uma tornozeleira bonitinha e ainda vai morar numa mansão. Isso que é vergonha para o brasileiro. Né? Ou vai para os Estados Unidos. Ou vai para os Estados Unidos, como esse bandido foi lá. Mas... queria, a gente já finalizando a nossa entrevista aqui, primeiro, realmente agradecer, mas antes dos agradecimentos, eu queria tocar num assunto tão importante, por si só, todos são,
esse assunto das nossos voluntariados, né? Até o momento, nós estamos chegando à metade do ano, eu sei que teve um problema legal de lei aí, nós estamos com um problema com o mamógrafo na rede, que é um problema que fica aquela discussão, é da rede, não é, mas é melhor ficar lá, melhor ficar aqui, mas até então também não foi assinado nenhum acordo mensal para ajudar. Foi cancelado o contrato do Circo Escola, excelente terrível. Trabalho, maravilhoso trabalho para as escolas, isso, um bem para a educação da nossa cidade. A situação da PAI também até agora não foi assinado o contrato, enfim, a Charlotte, o Lar Menino Deus, Lar Sagrada Família, todas, a Capra. Parece-me que o governo sinalizou que não, também para uma questão legal, eu não quero entrar no aspecto, não vai dar. Se tiver um aspecto legal, tem que levantar e falar com a cidade, com a população, o que está acontecendo. Porque nós estamos chegando na metade do ano e não tem uma orientação para proteger nossas entidades. A verdade também é essa. Entendo também, como numa entrevista com o secretário, o Dr. Humberto, quando ele falava, o governo que saiu, ele não fez licitações, né? Até uma questão legal de fechamento de caixa. Esse é um erro da Justiça Eleitoral, na minha modesta opinião. Ano eleitoral é complicado. Por quê? Porque o remédio que está faltando desde janeiro, fevereiro, porque não houve licitação. Então, também não estou defendendo o governo, mas falando um pouco disso aí. Então, uma questão legal, que o novo governo entrou em janeiro, mas tem que fazer licitação, isso demorou 90 dias, 4 meses, como falou o secretário. E, na verdade, ficou um período de vacância que gerou um desconforto e está gerando muitas dificuldades na saúde pública da cidade de Brusque. Então, na verdade, a pergunta é essa, para a gente finalizar. O problema do voluntariado, as meninas, eu volto a dizer, da Capra gastam 15 mil por mês, fazem um monte de ações para poder levantar. Na porta do seu mercado pedindo comida, população então, botar ração lá nos carrinhos. 2.600. E nós ajudamos nesse ponto porque... 2.600 a prefeitura dava para cá, para disse que não vai dar mais. E assim me parece que está uma situação que está faltando comunicação, sim, da prefeitura para com a cidade, para os nossos meios de comunicação. Sim. A gente fica sem saber muitas coisas e a gente aqui não está jogando o pé da prefeitura, mas é um erro da prefeitura também não saber comunicar o que está acontecendo. Com certeza. Então eu queria saber do presidente sobre esse assunto do voluntariado, que está meio assim, a Deus dará, né? Essa situação do voluntariado e essas ações que faltam responsabilidades. Com a palavra o presidente da Câmara Municipal da cidade de Brusque. Então, Banana, essa é uma questão... É difícil você falar, né, essa questão do voluntariado. O próprio nome já diz, né? Eles estão ali de voluntários para defender alguma situação que o próprio Estado, às vezes, se cala naquele momento. Né? Vamos supor o Lar Sagrada Família. Se não tem o Lar Sagrada Família hoje em Brusque, a Justiça já tinha condenado a Prefeitura a abrir um espaço obrigatório municipal, que é para cuidar de crianças, né? Crianças que estão em vulnerabilidade. Então tem um voluntariado que faz esse papel em nome da Prefeitura. E a Prefeitura não banca esses custos. Aí você pega a Capra, que faz um trabalho fantástico e não tem obrigação. Fazem porque amam aquela vocação, sabe? Você pega a PAI, a Charlotte, é fantástico. Lar Menino Deus. Lar Menino Deus. O que o circo, o que a tenda cultural fez por Brusque, pelas crianças, pela PAI, pela Charlotte. Eu me recordo, eu estava falando com o Carminati, quero mandar um abraço para o Oliver e o Carminati. Abraço, Oliver. O Carminati estava me passando a seguinte situação. Ele chorou quando ele contou para nós. Ele tinha 2 cachorros lá no circo. E eles fazem um trabalho, era labrador era a raça dos cachorros. Eles fazem um trabalho com as crianças que têm problemas de locomoção. Nós já fizemos reportagem. E eles fazem trabalho com os autistas. E tinha uma criança, eu não lembro se é uma menina ou um menino, que ela não falava uma palavra. E ela começou a fazer esse trabalho com esse cachorro. Eu não me recordo o nome do cachorro agora, ele falou o nome. Banana, sabe qual foi a primeira palavra que essa criança falou? O nome do cachorro. Sabe? E ele se arrepiou todo quando ele contou aquela história, porque o cachorro morreu agora faz uns 30 dias. E a gente vê, e eu fiz um requerimento para a prefeitura, a gente vê até assim, eles não querem mais fazer a parceria. O valor não era alto, era R$9 mil por mês, que a tenda cultural pagava o salário dos professores lá do Beto Carreiro para vir dar aula aqui. Então era uma coisa profissional. 9 mil só. Tá? 9 mil reais era. Meu Deus. Era um trabalho fantástico. Eles têm lá o trabalho com cavalos, com cachorros, com a tenda cultural, com o trabalho do Circo Escola, enfim, uma série de eventos que simplesmente parou. Parou porque o poder público não tem interesse. E agora o que é o trabalho? Nós estamos agora pedindo, sabe, assim, nós vamos pedir, eu já pedi para o líder de governo, fiz um ofício para o prefeito,
Ah, a prefeitura não vai mais ajudar, ok, mas que não tire a tenda de lá tão cedo, porque eles vão continuar com o trabalho, eles vão bancar esse trabalho do bolso, porque a alegria que eles têm daquele trabalho e a felicidade que eles trazem para as crianças é o modo de vida que eles encontraram agora, daqui para frente, tanto o Oliver quanto o Carminati. Mesmo sem receber? Mesmo sem receber, eles deram continuidade a esse trabalho. Que bonito, né? Então eu só espero que o prefeito se sensibilize e não tire a tenda de lá. Deixe a tenda naquele local. Porque imagina, eles vão ter que achar um outro espaço, um outro local, talvez que não tenha uma acessibilidade tão boa como tem lá, sabe? Para dar continuidade no trabalho. E por que eu falo isso, Banana, agora, para encerrar esse assunto das contas? Nós vemos o governo falando muito que baixou a arrecadação, que a arrecadação caiu e tal. Mas quando tu abre o portal da transparência, não é assim. Não é esse o que tu encontras lá. Eu fiz um comparativo 2015, 2016 e 2017. Pedi para a Câmara fazer uma planilha porque eu não estava entendendo essa questão de cair a arrecadação. Em 2015, nós tivemos uma arrecadação de 111 milhões de reais no primeiro quadrimestre. 111 milhões. E nós tínhamos uma dívida empenhada de 155 milhões. E a prefeitura pagou 97 milhões. Ou seja, nós tínhamos um déficit de 155 para 111, de 44 milhões de reais era o déficit. Em 2016, a prefeitura arrecadou 123 milhões. Ou seja, arrecadou 12 milhões a mais. E tinha um empenho de 135 e algumas coisas. Nós tínhamos ainda ali um déficit de 9 milhões, mais ou menos 10 milhões de reais. 2016. E foi pago 92 milhões. Isso está no portal da transparência. Pode entrar lá no portal e verificar. Este ano, 2017, no primeiro quadrimestre, ou seja, até abril, a prefeitura arrecadou 129 milhões de reais. Ou seja, arrecadou 6 milhões a mais do que o ano passado, mas tem uma dívida de empenho de 112. Ou seja, nós já estamos num superávit, ou seja, arrecadou mais do que empenhou em 15 milhões de reais. Sabe? Que é o valor do IPTU. E foi pago 87 milhões, ou seja, diminuiu inclusive os pagamentos. Então, falta de dinheiro na prefeitura, nesse momento, no primeiro quadrimestre, pelo que diz o portal da transparência, não é. Não é. Talvez o que aconteceu foi o governo chegando nesse momento, não conseguiu dar andamento aos trabalhos aos quais eles imaginavam que estariam dando. Por exemplo, 5 meses para fazer licitação? É um pouquinho demais, me perdoem. O dinheiro no caixa tinha, tem condições jurídicas de fazer as licitações para aquisição de remédio. Nós fizemos uma licitação em 15 dias na Câmara para comprar um veículo. E eu não encontrei problema nenhum. Sabe? Nós fizemos uma licitação para aquisição do elevador. Em 20 dias nós tínhamos duas empresas lá brigando para vender o elevador para a Câmara. Então isso é gestão. Isso é organização. Claro que a prefeitura é bem maior do que isso tudo. Mas nós temos também que pensar o seguinte, quem está sofrendo? É a população. Então nós temos que trabalhar com um pouquinho mais de ênfase para fazer valer o nosso trabalho, o nosso papel. A comunidade está acreditando muito no governo do Dr. Jonas. Está acreditando muito. Só que está começando a desacreditar. Está começando a pensar assim, olha, nós pensávamos uma coisa, mas está acontecendo outra. E isso começa a ficar complicado. Por quê? Você vai no posto, não tem o médico. E não é falta de vontade do secretário. O secretário é muito competente. O Dr. Humberto, ele tem a vontade imensa de trabalhar. Mas aí tu vai na farmácia, não tem o remédio. Aí cai lá na Câmara de Vereadores. Aí fizeram a fila zero. Eu recebi uma mensagem hoje de manhã de um cidadão que está há 1 ano esperando a cirurgia, foi no posto de saúde hoje de manhã, a cirurgia dele não tem prazo para acontecer. Então a fila zero não está 100%. Eles podem estar tentando fazer o fila zero. Então, essa questão, Banana, de falta de recursos, não é falta de recurso, sabe? Porque nos 3 primeiros quadrimestres dos últimos 3 anos, este ano é o primeiro que deu superávit, ou seja, é o primeiro que a prefeitura tem dinheiro em caixa a mais do que ele tinha de despesas para pagar. Presidente, eu queria que você falasse sobre o voluntariado, porque está demorando tanto tempo para ter a liberação? 6 meses. Pois essa é uma questão, realmente eu não entendo por que o município está demorando tanto para esse voluntariado. As pessoas têm que pagar salário, elas contratam professores, elas contratam uma série de profissionais, estão tirando do bolso e aí você tem que comprar rifa, eles têm que fazer jantares, eles têm que correr atrás do peixe, porque os serviços que o município deveria fazer,
acaba colocando na responsabilidade de terceiro e não ajuda. É aquilo que eu estava falando do Lar Sagrada Família. Se não tem o Lar Sagrada Família, obrigatoriamente a prefeitura tinha que fazer aqui na nossa cidade, ou contratar de uma cidade de fora, um espaço para colocar as crianças que estão em risco ou em vulnerabilidade. Que é aquele que o pai e a mãe brigaram, que abandonaram o filho e tal, né? É praticamente Imagine Brusque sem a pai. Não existe. Aquelas 14, Charlotte, as 14 pessoas que estão lá no lar Menino Deus. No Menino Deus. Que lá não tem ninguém. Eles dependem daquilo de manhã, tarde, noite e de madrugada. Então nós falamos tanto de assistência na cidade, né? Eu vi aí essa semana que fizeram uma reportagem porque os moradores de rua colocaram uma tenda lá na praça, sabe? Mas o básico não estão fazendo. Como é que eles vão resolver o problema crônico? Porque aquilo é um problema crônico. Aí o básico aqui atrás, que já está montado, basta ajudar, não fazem. Imagina o crônico. É complicado. Queria aproveitar o gancho antes de encerrar. Hoje uma cena muito triste de Verde Brusque. A minha cidade, que mora no meu coração, na minha vida. Hoje eu fui lá no Moa Vídeo Som, trocar um cabo de uma televisão, etc e tal, e comprar outro negócio aqui para a televisão nossa aqui, e simplesmente uma pessoa deitada na frente da loja. E tá frio, né? E tá frio, tá deitada lá. É um problema social? É um problema social. Agora, eu nunca vi na nossa cidade o abandono, desculpe. E tá bastante. Esse abandono que está acontecendo na parte da assistência social. Desculpa, eu não estou apontando o dedo para ninguém, mas isso nunca aconteceu da forma que está. Tá vergonhoso, gente, por favor. Nós temos que fazer um trabalho para melhorar esse lado, porque a cidade não tem culpa de nada. Agora, se as ações não estão sendo feitas, elas têm que ter um caminho. É como eu falei agora há pouco. Nós temos que ter gestão, direcionamento, verdade, amor, respeito à cidade. Agora, tem que ter ação. Tem que ter vocação, tem que ter vontade de fazer as mudanças e vontade de transformar as coisas. Agora, ver pessoa deitada na calçada da rua, com todo o respeito a essa pessoa que está ali. Ela não teve oportunidade, é uma série de coisas que pode se dizer que essa pessoa, não estou dizendo que ela tem culpa. Agora, a cidade tem uma responsabilidade, o Poder Executivo, de não deixar aquela pessoa na praça pública, no meio, na calçada. A cidade tem que caminhar, tem que progredir. Imagina a situação desse lojista, desse comércio e dessas crianças, até um senhor com uma criança no colo, pegando porque aquela pessoa deitada literalmente na calçada. Sim. Isso é uma coisa que vergonhosamente está acontecendo na nossa cidade. E fica um chamamento, né, presidente? Com certeza, Banana. Essa questão do assistencialismo, a prefeitura tem que olhar com outros olhos. Você deixar de ajudar a PAI, você deixar de ajudar a Charlotte, o Lar Sagrada Família, o Lar Menino Deus, a Capra, que é tão importante para a nossa cidade, que faz um trabalho... A rede, nem se fala. Né? Olha o problema que está encontrando a rede hoje. Sabe? Porque assim, enquanto a gente discute, as mulheres estão sem os exames. Estão sofrendo. E a saúde não pode esperar. Não é verdade? E pouca gente não sabe, gente. Já vou falar de novo. Tem gente com problema do câncer, buscando um remédio em Blumenau, que é obrigado a ir lá, presencial, sendo que uma coisa que podia ser contornada pelo lado, o quê? De uma busca de objetivo para ajudar essas pessoas. E parece que é um problema mudar isso, né? Isso que eu não entendo. Isso que é, de certa forma, assim, eu tenho que me segurar às vezes, que me revolta, porque a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar daquela pessoa. Claro, com certeza. Aquela pessoa que não tem o dinheiro do ônibus, a pessoa que não tem o dinheiro para comprar o remédio, que está sofrendo, aí o que acontece? A própria gestão, que deveria se preocupar com isso, não se preocupa. Aí que vem essa colocação. Por que acontecem essas coisas? E, infelizmente, pouca gente sabe que isso está acontecendo. Com certeza. Veja, Banana, aquela questão que você colocou um tempo atrás, que a prefeitura deixa de cobrar os responsáveis. Eu fiz uma cobrança na terça-feira da semana passada na tribuna sobre as indenizações das obras do PAC. A empresa veio, abriu a obra do PAC no meio da estrada e causou danos aos moradores. Rachou muro, rachou casa. E os moradores não têm que ficar com prejuízo. Eles têm que receber sim o valor. Com certeza. Mas a prefeitura que ressarciu tem que cobrar do responsável. E eu fiz uma cobrança lá no período do Paulo Êcio, que eu iria cobrar a prefeitura, que a prefeitura tem que responsabilizar os responsáveis pela obra e resgatar esse dinheiro. Foi mais de R$1 milhão pagos pela prefeitura aos moradores de forma os moradores têm o direito de receber e a prefeitura tem o dever de ressarcir os danos, porque eles já pagaram o asfalto que passou ali na frente, sabe? E a prefeitura mandou uma resposta agora para a Câmara, dizendo que não fez os processos
de cobrança das empresas que construíram a obra do PAC, porque houve uma manifestação do ex-prefeito Paulo Essel em uma justificativa dizendo que a responsabilidade era da prefeitura. Poxa, se está faltando dinheiro no município, se nós não temos verba para comprar remédio, será que não está fazendo falta esse R$1 milhão que foi pago dos cofres públicos? Aí eu fiz um comparativo. Aquele cidadão que recebeu lá na Rua Zambuja, na Santa Terezinha, no bairro São Luís, na Limeira, aquele cidadão que recebeu, que foi indenizado, mas ele foi indenizado com o próprio dinheiro dele, porque ele pagou o imposto e o dinheiro que foi pago por ele foi o dinheiro do imposto dele próprio. E a responsabilidade? E a responsabilidade não está sendo agora cumprida pela prefeitura. Essa é R$1 milhão, tá? Essa é a maior vergonha que eu particularmente, na Bucão Viana, vai ver 1.250.000, mas tinha que fazer a drenagem. Meu Deus, que absurdo, que vergonha. Nova Brasília, que tal. Então, na verdade, é tudo assim, depois, vamos ver, vamos consertar. Passaram o asfalto ali na Bucão Viana, no dia seguinte foram lá e já cortaram o asfalto. Os moradores estavam indignados. É isso que acontece, indignação, falta de responsabilidade. Claro. Mas, presidente, eu queria agradecer a gentileza de estar aqui nos visitando em nossos estúdios, né? Agradecer mais uma vez ao meu querido amigo Duda Hoffmann. Um abraço para a família, futuro prefeito lá de Guabiruba, né? De Guarani, né? Ele está lá com a plaquinha, 5 minutos, 10 minutos, ele estava só levantando as plaquinhas lá. Grande abraço ao Duda, né? Obrigado pelo carinho, desculpa a brincadeira, né? Mas realmente o bairro Guarani é um bairro muito querido, né? Que a gente tem o prazer de ter grandes amigos lá também. Queria agradecer a sua presença aqui, né? A semana passada eu não pude por questões de profissionais, né? Mas fica aqui o nosso abraço, nosso carinho, que a gente tem uma cidade melhor. Porque as discussões, né, presidente? Um dia eu falei para o senhor, Brusque tem tanto problema, quando eu vejo algum vereador, com todo respeito ao vereador, subir na tribuna para falar de Brasília, para falar do negócio, eu falo, meu Deus do céu, Brusque tem tanto problema, por que não foca os problemas da nossa cidade para a gente buscar a solução? Esse é um pedido que eu fiz para o presidente lá em janeiro, né? E eu faço de volta a todos os vereadores com todo respeito, para que a gente possa ter uma cidade melhor. Agora, tem que discutir, buscar, né? E para finalizar, eu sou obrigado a perguntar sobre essa votação que a Ana Boas fez, e houve 9 votos a favor 8, né? Contra 6, né? Contra 6. Então, eu particularmente tenho a minha opinião, eu vou deixar o presidente para falar, para finalizar, e muitos da cidade têm. Uma única e ótima oportunidade para a gente fazer um fato novo na cidade, é a minha opinião. Vereadores que votaram contra, vocês tiveram oportunidade. Lamentavelmente, eu respeito o voto de vossas senhorias, é claro, mas foi uma pena, mas é a minha opinião. Presidente. Respeito também a opinião, né, dos vereadores que votaram contrários, mas eu tenho a minha opinião formada, nós perdemos uma grande oportunidade de começar por aqui por baixo. Isso. Mas não precisava de lei para isso. Não, eu sei que não precisava. Mas talvez para a gente demonstrar uma moralidade, ou um início de uma moralidade. Vamos aprovar essa lei porque é um pedido da população, é um pedido das entidades de classe, né, que todas foram na audiência pública e foi unânime o pedido para que a gente votasse favorável ao projeto da vereadora Ana Helena Boas. Infelizmente a Câmara perdeu uma oportunidade, os vereadores perderam uma oportunidade de aprovarem a lei. A Câmara votou a maioria a favor, mas a maioria que votou ainda não alcançou o mínimo necessário, que seriam de 10 votos. 2 terços. 2 terços. Nós tivemos apenas 8 votos favoráveis. É uma pena. Quem perdeu foi, né, toda a classe política quando tomou essa decisão. Uma pena. Considerações finais do senhor Jean Pirolo, presidente da Câmara da nossa cidade de Brusque. Banana, te agradecer pelo convite. Sempre que possível estaremos aqui contigo. Fiquei feliz de conhecer os estúdios aqui do Canal X. E a audiência que tu tens, o alcance que tu chegas, as pessoas que assistem os teus programas, tenho certeza que o nosso bate-papo, não foi uma entrevista, foi um bate-papo aqui, chegou em muitas casas, em muitos locais. A minha mãe e a minha irmã devem estar nos assistindo no Face, porque eu falei para elas, um beijo mãe, um beijo da minha irmã. Tem gente da Bahia, mandou pergunta lá da Bahia para cá. Veja bem até onde chega, né? Enfim. E dizer para... Como é o nome da mãe e o nome da irmã? A minha mãe é a doutora Virgínia, advogada, e a doutora Ludmila, que está lá em Otacílio Costa nos assistindo. Beijo. E a minha mãe em Bom Retiro. Um beijo para a mãe e para a mana, né? E eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente falou aqui, Banana, a gente falou de coração e é o nosso pensamento.
Nós queremos realmente trabalhar pela nossa cidade, o foco é a nossa cidade. Nós temos que pensar ano que vem nas eleições sobre a representatividade do nosso município. Veja um município com 125 mil habitantes, com 86 mil eleitores, somando Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, São João, passa de 120 mil eleitores e nós temos um deputado estadual e nenhum deputado federal, enquanto que o sul do estado tem 8 deputados estaduais. Veja a balança de o que veio de recurso para Brusque e o que foi de recurso para Criciúma, que é a terra minha, terra natal. Nós perdemos uma escola da Polícia Militar que estava ganha aqui para Brusque. Ela retornou para Blumenau, porque Blumenau, os deputados, e nada contra, fizeram o trabalho deles, os deputados em conjunto com a Associação Industrial e Comercial de Blumenau fizeram força, as 2 escolas ficaram em Blumenau e Brusque ficou sem nenhuma. Então a gente já tira por base essas diferenciações da representatividade. É aquele detalhe, nós temos que saber escolher, temos que saber votar nos candidatos aqui da nossa cidade, aqui da nossa região, para que a nossa região, a nossa cidade tenha força para que a gente possa brigar cada vez mais pela nossa sociedade. Um beijo no coração de cada brusquense, de cada cidadão que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. E fica aqui o meu grande abraço ao Banana. Obrigado a você, obrigado pelo carinho. Ao Jean Pirola, meu amigo, ao vereador, ao presidente da Câmara, ao Duda, como eu já falei, né? Pô, esqueci de mandar um abraço pro Duda também. Não pode esquecer. Está aqui nos prefeito prefeito de Guarani. Do Guarani, né? Ele já é o presidente do clube. Agora ele quer pegar a presidência da prefeitura do Guarani. Um abraço ao Dixon também, ao Júnior. O Júnior vai ser papai a qualquer momento. A qualquer momento. Na expectativa. A Luísa vai nascer, tá lá, tá o sistema nervoso abalado e é normal, né? Claro. Mas fica aqui o nosso abraço ao presidente, um abraço a todos os vereadores, a vereadora, a todos da prefeitura, a todos da cidade, a todos aqueles que amam a nossa cidade. A minha batida, o meu direcionamento, o meu pensamento sempre vai estar nisso. Nós temos que ter vocação quando vamos para a parte pública, para essa parte estrutural de administrar a cidade, tem que ter vocação, gostar das pessoas. E tem que ter ações, tem que ter vontade de fazer a diferença, né? Eu lembro quando eu chegava, quando mais novo, né? Hoje quase 60 anos, chegava no órgão público, a pessoa olhava para você assim, o senhor aguarde um minutinho, né? Tipo com aquela vontade, né? E hoje o que acontece? As pessoas precisam de respeito, dignidade, né? A gente faz a nossa parte. O que a gente quer é que a parte pública, a cidade se movimente para um futuro melhor para todos nós. Essa é a intenção quando a gente começou a fazer entrevistas aqui no canal, através dessa ferramenta maravilhosa do Facebook, de amor às pessoas, respeito às pessoas. E o Brasil é um país maravilhoso, gente. Você que já viajou, você que está nos vendo aí um pouquinho, conhece alguns lugares aí, não existe melhor e um país mais bonito com tanta riqueza como o nosso. Agora, o que não dá para aceitar é gente querendo fazer de conta, maquiar esse Brasil tão maravilhoso. Por isso que eu falei que o que foi feito em Brasília é bandidagem. Essa CUT são de bandidos. Aquela lá, eu não sou contra sindicato, nem como presidente aqui. As ações belíssimas que é feito em sindicatos em Brusque, nós sempre vamos enaltecer. Agora, pegar uma bandeira lá, quebrar patrimônio público, isso é coisa de bandido. De bandido, né? Isso nós temos que banir do nosso país. Ou seja, o amor à cidade, a nossa bandeira. Amor ao nosso estado, a nossa bandeira do estado. E o amor ao Brasil, a bandeira nacional. Essas são as 3 bandeiras que nós todos temos que levantar. Sempre com amor e respeito e dignidade a todas as pessoas. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado ao presidente. Obrigado a todos vocês que amam a nossa cidade e querem o bem de todos nós. Um abraço a todos. Obrigado pela sua confiança. E na sexta-feira amanhã tem Matias Cola, o prefeito da cidade de Guabiruba, conversando com a gente. Guabiruba que dá um banho em Brusque. Vou assistir essa entrevista. Um banho em Brusque de administração pública. Tem que tirar o chapéu para eles lá. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela sua audiência.